Olá, sou Flávia Pierce, mais um episódio de Decide Síndico. E hoje eu tenho a grande honra de estar aqui com uma grande amiga, uma grande profissional, pessoa que eu admiro enormemente, doutora Thalita Azim, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, diretora da Anacom Ceará. Doutora, é um prazer lhe ter aqui. Eu que agradeço, minha querida Flávia. Agradeço muito pelo seu convite. É gratificante para mim estar estreando nesse seu podcast, Decide Síndico. Com certeza vai levar grandes temas para a seara condominial, oportunizar aí cada vez mais a amplificação de conhecimento no nosso mercado. Eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos falar sobre assessoria jurídica. Qual a importância da assessoria jurídica no mundo condominial? Na verdade, doutora Flávia, hoje eu já não consigo mais enxergar uma desassociação da assessoria jurídica para com o condomínio. Sim. Porque tudo gira em torno de temas jurídicos. Se a gente parar para pensar, o condomínio pode até não ser uma empresa de direito, mas ele acaba ali exercendo tudo que uma empresa exerce. Análise de contrato, emissão de pareceres, trazer a segurança jurídica para aquela coletividade, inclusive nas próprias deliberações de assembleia, porque nós nos deparamos com temas muito complexos que precisa realmente de esclarecimentos jurídicos naquela demanda da coletividade, no dia a dia. O próprio síndico, muitas vezes, ele tem muitas dúvidas, né, que pairam ali de acordo com que ele vai gerenciando esse condomínio, gerindo esse condomínio. Então, é de extrema importância. Pois é, assim, eu entendo o condomínio, uma boa gestão condominial com uma boa equipe. Com assessoria, não só jurídica, mas contábil, uma assessoria de engenharia, uma assessoria jurídica. Por quê? Porque você consegue antever o problema e é sempre muito mais barato prevenir do que quando acontece o sinistro, o desastre, um contrato mal escrito, uma obra mal executada, você tentar consertar. É o triplo do preço, muitas vezes. Então, para que o síndico ele tenha segurança do que ele está fazendo, das escolhas que ele está fazendo, de com quem ele vai se relacionar no mundo empresarial, no mundo jurídico, que tipo de empresa ele está contratando, é de suma importância que a assessoria jurídica intervenha. Um trabalho mesmo que não é judicial. Eu sempre falo para meus clientes que se você tem uma boa assessoria jurídica, você tem menos demandas, porque você consegue resolver o problema antes que ele de fato venha a acontecer. Então, Exato. Não é isso? Exato, assim, a ideia é que se trabalhe mesmo na prevenção, não que haja só vou contratar uma assessoria jurídica quando o problema já existe, porque às vezes esse problema pode ser muito tarde. Claro que nós iremos unir todos os esforços na defesa do cliente. Agora, quando ele trabalha com prevenção, que você já está ciente de como é que funciona aquele condomínio, aquela coletividade, já vem orientando ao síndico a precaver determinados problemas que, pela expertise da assessoria condominial, muitas vezes a gente já sabe até onde dá um problema ou outro ali, já sabe até muitas vezes qual é o contrato que é mais malicioso, que requer, né, uma maior análise, que ele por si só muitas vezes não tem esse olhar técnico, criterioso, crítico mesmo para validar aquele contrato e saber se beneficia ou não o condomínio. Então, tudo é trabalhando na prevenção. Quais são, assim, na questão de mediação de conflitos, um episódio que tenha acontecido durante a sua militância que a gente possa trazer aqui para o programa? Olha, eu tocou nesse assunto porque sabe que eu gosto muito de mediação de conflitos, né? Eu realmente atuo muito nessa questão de mediação de conflitos porque eu acho que a partir do momento
que ali é o local onde você mora, que você já passou de horas trabalhando, chega à noite, quer um descanso e ainda tem conflito com o vizinho, e ainda tem conflito com o síndico, né? Aquela coletividade ali, às vezes tem uma dificuldade de comunicação, porque hoje em dia comunicação é tudo. Sim. Se você fala uma vírgula errada, uma palavra errada, nossa, aquilo ali já pode ser um motivo de grande estardalhaço dentro do condomínio. Existem vários casos, né, referente à questão da mediação, mas um dos casos que eu realmente gosto é o do caso do elevador, do idoso preso no elevador, que para mim foi um dos casos emblemáticos e que, quando eu saí dessa assembleia, eu me senti extremamente vitoriosa. Sabe aquela sensação de dizer assim, poxa, valeu a pena ter vindo, valeu a pena ter participado desta Ter essa assembleia. profissão, né? Eu fiz uma diferença na vida de pessoas. Eu fiz, né, a diferença na vida dessas pessoas. Eu consegui conduzir da melhor forma para esse síndico e para a coletividade. Porque a gente nunca pode pensar no condomínio só para o síndico ou só para a coletividade. Não. Se ali não estiver equilibrado, é claro que vai dar um problema. E um problema grande, porque o síndico não consegue gerir, a coletividade vai ficar insatisfeita e vice-versa. E aí, quando a gente trata de domínio comum, a gente está tratando também de convivência coletiva. Sim. Não tem como a gente evitar isso. E aí eu fui contratada especificamente para esta assembleia, pelo síndico, que me ligou desesperado, falando, Thalita, o que foi que aconteceu? Qual era o caso para contextualizar? Um idoso ficou preso dentro do elevador por mais de 40 minutos, tá? O síndico, ele tinha aquela chavezinha que abre lá a porta. Ocorre que a gente sabe que pelas normas técnicas é proibido fazer aquela abertura. Precisa ser realmente ou pelo corpo de bombeiros ou pela empresa que faz a manutenção do contrato de elevadores. Sim. E a família desesperada, porque lá neste condomínio morava ainda a filha com o marido, o filho com o marido, cada um numa unidade autônoma. Então, assim, vamos supor que só naquela família existia ali mais ou menos umas 3 unidades autônomas. Eita. Em torno daquele senhor idoso. E para piorar a situação desse idoso, ele ficou muito nervoso. E o que foi que aconteceu? Ele vomitou e aspirou. Então foi uma questão bem delicada. E a família, abre, eu quero tirar meu pai, aquele nervosismo todo, o pessoal caindo em cima do síndico. E o síndico entre a cruz e a espada, literalmente. Se eu abrir, se ele se desesperar, quiser sair, cair no fosso, né? Então, o síndico ficou imaginando em milhões de situações que realmente poderia vir aí a trazer um problema maior. E a família dizendo, se meu pai morrer, você vai ser culpado. Gente, então imagina o que foi isso. O bombeiro chegou um pouquinho depois, né? A empresa de manutenção atrasou esse período aí todo, infelizmente. E é aquela situação, gente. Ligou para a empresa de manutenção, imediatamente também liga para o corpo de bombeiros. Quem chegar primeiro, salva e retira aquele passageiro ali preso. E aí... Decide, síndico. Olha aí, literalmente o tema do seu podcast, amiga. Decide, síndico. Como é que o síndico, gente, vai decidir uma situação tão delicada como esta? Como é que ele se coloca? Porque ele estava se colocando... ele, enquanto síndico, e também estava tendo empatia por aquela coletividade. É tanto que ele disse, Thalita, eu fiquei o tempo todo na porta do elevador. Calma, senhor, não. Tenha calma, tá chegando, eu já liguei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Tenha paciência, vai dar certo. Mas os filhos tinham ciência de que eles poderiam abrir a porta. De que ele poderia abrir. Porque ele sabia da existência dessa chave, né? A bendita chave, que na verdade foi a chave que colocou o síndico nesta situação. E aí chegou o corpo de bombeiros, retirou ele, não foi nem a empresa de manutenção, foi o corpo de bombeiros que chegou. Aí logo depois a empresa de manutenção chegou, mais o corpo de bombeiros, mesmo acionado um pouquinho depois, chegou antes e retirou. Quando retirou, foi cada um para suas casas, aquele desespero todo, e ocorreu esta assembleia. Nesta assembleia foi a qual ele me ligou perguntando se eu poderia comparecer para justamente explicar as normas técnicas. E é interessante porque ele me ligou justamente pedindo isso. E aí eu fiz uma proposta, ok, era para explicar normas técnicas, era para me ater especificamente a questões jurídicas. Até porque
como eu fui contratada de forma pontual para aquela assembleia, eu não tinha um relacionamento com aquela coletividade, entendeu? Aham. Eu não conhecia aquela coletividade, porque você sabe que quando a gente faz a assessoria jurídica do condomínio, quer não queira, você começa a conhecer as pessoas Sim. daquela comunidade. Quando você vai na assembleia, você sabe exatamente quem é a dona Maria, quem é o seu Pedro, quem é o seu João. Quem é o que vai causar Quem é o que atrito, vai quem é aquela pessoa que vai ter a atrito. empatia com você e vai tentar Quem é apaziguar. que te recebe com um chazinho, mas também quem te odeia porque acha que você é um gasto desnecessário, não vê como custo-benefício, só quando acontece um problema gravíssimo. Aí, cadê a assessoria jurídica? Né? Exatamente. Então, eu não conhecia aquela coletividade, eu não tinha um relacionamento com aquela coletividade no qual eu pudesse esperar. Estava o advogado da administradora, que também estava sendo culpada, porque assim, imagine, o desespero que eles estavam... Thalita, foi culpada de quê? O desespero que eles estavam, eles queriam arranjar um culpado. Eles não queriam... e é uma coisa na mediação que a gente precisa entender muito, que é separar o problema da pessoa. Naquele momento, eles não estavam conseguindo separar as funções, né? Eu mesmo, quando entrei na assembleia, recebi várias piadas. E aí, tinha o advogado da administradora, tinha a empresa de manutenção com o seu respectivo advogado. Minha Nossa Senhora. Tinha o síndico com o advogado dele, pessoal. Tinha a família com o advogado deles. Era muito advogado. Era muito advogado, eu disse, é muito advogado. E eu, contratada pelo condomínio. Então, veja, eu estava ali defendendo o condomínio, pessoa jurídica. E aí eu cheguei, eles já estavam, na verdade a assembleia nem tinha se iniciado, e essa família já estava se manifestando de uma forma bem agressiva. Eu vou processar, eu quero dano moral, meu pai quase morre, isso é um absurdo. Imagina, se fosse com a nossa família, a gente também estaria bem abalado, bem nervoso, né? Foi assim, uma situação muito delicada. Não precisa nem ir para essa assembleia, já que vai processar. E aí, é aí onde eu disse, poxa vida, como eu pude fazer diferença nessa coletividade. Como foi interessante esse olhar mediador, porque a mediação ela me trouxe muito essa experiência e agregou muito na área que eu atuo, que é a área condominial, que a gente sabe que infelizmente é uma área, por vezes, muito conflituosa. E isso me trouxe essa experiência desse olhar empático, de poder ter uma escuta ativa. Você sabe que uma das coisas que me fez gostar e de desejar ser uma advogada condominialista é exatamente essa proximidade com o problema. Ele é muito visceral. A gente trata de pessoas, é próximo, e a gente consegue ver o bem, a gente consegue ver o mal, e a gente consegue fazer a mudança acontecer com um bom trabalho. Eu fiquei só observando, deixei todo mundo se manifestar, e de uma forma educada, pedi a palavra. Quando eu pedi a palavra, eu sabia que aquela coletividade não precisava de explicação sobre tema jurídico. Não cabia, entende? Não cabia eu Era chegar sentimento, lá né, Thalita? e falar da norma, porque a norma, a regulamentadora diz isso. Era sentimento envolvido. E aí é o que eu digo que a mediação ajudou demais, porque com a escuta ativa, eu observando exatamente o que aquelas pessoas estavam sentindo, eu primeiro me apresentei e validei o sentimento deles. Entende? Tipo assim, poxa, eu entendo o que vocês estão passando. Só que eu fiz eles também enxergarem o outro lado da moeda. Mas se coloquem agora na posição também do síndico. Veja que se vocês estivessem no lugar dele e de repente tivessem a oportunidade de abrir este elevador e o pai de vocês ou o pai de um outro condomínio caísse no fosso desse elevador. Porque a gente pensa, negligencia essa regra, mas essa regra tem uma razão de existir, que é justamente pelo número de acidentes que ocorrem nesse tipo de abertura. Né? Uma abertura sem uma técnica e sem uma segurança necessária. Mas me diga uma coisa, essa técnica é só com essa chavezinha quando a empresa de segurança chega? Ela também usa a chavezinha?
Na verdade, quando a empresa de segurança chega, ela usa a chave, mas ela tem que nivelar o elevador, né? Tem todo... Que nesse caso estava desnivelado. Né? Tava desnivelado. Aí o risco da O pessoa risco cair... da pessoa ir passando no meio e o elevador bater e a pessoa ser cortada no meio. Nossa! Isso. Então, assim, tem muito risco mesmo. E aí, eles começaram a se acalmar, a parar, a pensar. Resumindo, a mediação, ela... Claro que foi uma noite longa. O síndico me agradeceu, os filhos me agradeceram, né? A própria empresa de manutenção dos elevadores me agradeceu, no sentido de que, poxa vida, você facilitou a nossa comunicação que já estava tão desgastada. E isso é a mediação. Então, esse caso é um dos casos assim, que eu tenho realmente como emblemático, porque era uma situação muito conturbada naquele momento, que foi conduzida pela mediação. Conduzida maestralmente por você, né? Porque a gente tenta, né? É só uma ferramenta. Mas tem que ter talento, viu? Para mediar tem que ter talento, porque tem que ter uma escuta ativa, tem que ter empatia com o outro, tem que ouvir sem fazer juízo de valor. Exato. Sobre o que cada um ali está pensando, está falando, está sentindo. Porque na maioria das vezes, ou não sei se na maioria, mas em grande parte das vezes, as pessoas querem ser ouvidas. Sim. Às vezes você nem tem o que fazer com aquela escuta, mas ela ficou melhor depois de falar. Porque quando, num outro episódio, eu estava conversando com outro convidado, e ele me dizendo que quando a pessoa fala em voz alta, ela se escuta. E essa escuta dela sobre si, sobre o que ela está sentindo, já faz ela refletir. Então, só em você ouvir alguém, você já vai deixar aquela pessoa diferente do que ela estava antes de começar a falar com você. Então, e fazer isso é um dom, porque é muito difícil. É muito difícil você não fazer pré-julgamentos, você não chegar já armada e esperar. Enfim, é muito difícil. Então, assim, foi realmente uma situação que você está de parabéns. Flávia. Gente, porque olha só, a gente não decide por ele. Não. Quem decide é o síndico. E a gente só orienta, né? E já aconteceu o síndico tem indicado uma construtora e esse cara é bom, o preço é bom, não sei o quê. Aí eu fiz as análises do CNPJ, de não sei o que, dos sócios e tal. Era uma bomba. Bomba. O cara não era daqui, o cara não tinha vindo para ficar, o cara tinha tido problema no país que ele morava, por isso que veio pro Brasil. Bomba! Eita. Aí eu falei, por favor, procura outra empresa, por favor. Eu não tô sentindo uma coisa. Olhe, se essa empresa não fizer o que ela tá lhe prometendo, fica difícil até de citar. Aí vem a questão técnica, a análise criteriosa, quer não queira, o advogado ele vai analisar todo o contexto ali envolvido. Inclusive o que ele vai precisar depois, se ele precisar judicializar. Eu penso, eu não consigo nem citar. Porque se esse cara sumir no mundo, eu não sei nem de onde ele vem, nem pra onde ele vai. Sim. Ora, mas foi dito e feito. O cara ficou pedindo adiantamento sem receber pela medição. O síndico já tinha pago quase a obra completa. O cara sumiu. Entramos com o processo. Quando o menino ganhou, ganhou. Estação por edital, mas não vai levar. Ainda tem esse fator, né? O ganhar, mas não levar. Porque aqui a gente, né? O Brasil é um país que favorece muito o devedor. E aí é outra questão importante, analisar realmente a solidez dessas empresas. Porque cobrar de quem tem é ótimo, né? Sim. Mas cobrar de quem não tem, você fica... Então, por isso que eu olho muito capital social, olho muito padrão dos sócios das empresas, porque nem vai pedir uma desconsideração da personalidade jurídica. Não dava. Mas, enfim, a gente podia passar a tarde todinha aqui, né? Podia. Eu topo, viu? Né? Mas já estão me pedindo pra encerrar. Dizendo encerra. Thalitinha, foi um prazer enorme ter você aqui. Mesmo. É sempre maravilhoso conversar com você e espero que vocês tenham gostado do episódio e que Thalita venha aqui mais e mais e mais vezes. Chamar. Tchau, gente. Tchau.